Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim, Antônio Carlos. Hoje é dia 4 de junho, terça-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, do capítulo 12, versículos de 13 a 17. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanhar Jesus em alguma palavra. Infelizmente, as autoridades estavam com o coração fechado. Não queriam acolher a novidade que Jesus trouxe. Não queriam aceitar que Jesus era o Messias. Eram pessoas apegadas ao passado, apegadas às doutrinas falsas e às suas seguranças vazias. E até hoje é assim. Quando não se quer seguir a Jesus, quando não se quer servir a igreja, se arruma desculpa, se coloca a culpa nas pessoas, acusa quem participa da igreja de serem pessoas falsas, aponta o pecado dos líderes religiosos, diz que é perda de tempo, dá suas desculpas. Quem ama não dá desculpas. Se um filho seu vai se formar, você faz o possível e o impossível para participar da formatura dele. Se uma mãe sua é mal falada pela cidade, você faz o impossível e o possível para defender a sua fama, a sua honra. Não se dá desculpas. Assim, diante da igreja e de Cristo Jesus, quem dá desculpas é porque não ama. Quem não participa, quem não serve, quem não se compromete com a igreja, participando das missas, sendo um dizimista consciente, ajudando na igreja como um fiel, autêntico, é porque não ama. E se não ama, tudo é difícil. Se não há amor, tudo é muito pesado, tudo é muito exigente. Mas quando há amor, tudo é possível. E quando chegaram, os líderes falsos disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência para ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Eles começam bajulando Jesus, exaltando Jesus com falsidade. Muito cuidado, nem sempre as pessoas que nos elogiam querem o nosso bem. Nem sempre as pessoas que dão um tapinha nas nossas costas, que nos dão um abraço, nos querem o bem. Muitas vezes pessoas, infelizmente, se aproximam de nós para ver a nossa fraqueza, para descobrir o nosso pecado e espalhar. Mas isso não nos impede de amar. Isso não nos impede de nos aproximarmos da pessoa. Porque se alguém me traiu, o pecado não foi meu. A falha no caráter não foi minha. Se eu confiei em alguém e esse alguém traiu a minha confiança, o problema não foi meu de ter confiado, o problema foi quem traiu. Pois quem trai os amigos, quem trai a família, na verdade está traindo a si mesmo. E por isso, depois de bajular e elogiar Jesus com falsidade, eles perguntam: é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Pergunta dificílima, porque se Jesus dissesse: é lícito pagar o imposto a César, então Jesus estaria dando favor aos romanos que dominavam os judeus e estaria indo contra seu povo que tanto sofria por causa das altas taxas de impostos. Se Jesus dissesse não é lícito pagar o imposto, então haveria um início de uma revolução, de uma guerra. E como os judeus eram colonizados pelos romanos, Roma viria e destruiria Jerusalém e todos que negassem pagar os impostos. Jesus percebeu então a hipocrisia e a maldade deles e respondeu: Por que me tentais? Trazeis uma moeda
para que eu a veja. Eles trouxeram a moeda e Jesus perguntou: de quem é a figura e a inscrição que estão na moeda? Eles responderam: de César. Então Jesus disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Aos romanos, o imposto, a Deus a santidade, a justiça, a fidelidade e o compromisso. E eles ficaram admirados com Jesus, admirados com sua sabedoria, admirados com sua inteligência, que vinha do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a permanecermos perseverantes, fiéis, não julgando os defeitos de ninguém, mas amando, não dando desculpas, mas dando nossas mãos estendidas para servir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.